Flamengo, velho. Que, por sinal, parabéns à torcida do Flamengo. Como vocês são demais. Vocês xingando o Pedro. Sabe que vocês não viram os outros centroavantes dos outros clubes, não? É todo mundo que é o Pedro. Pô, meu irmão, o Pedro joga qualquer time do mundo. E vocês estão maltratando o Pedro e agora puxando o saco do Gabigol. Parabéns, jogando contra o Boa Vista. O cara faz gol, erra o pênalti, vocês vaiando o Pedro. Pedro, o Flamengo não te merece, filho. Flamengo, se você vier jogar no Palmeiras, você faz 50 gols no ano. Se vier no Santos, você faz 20. No Corinthians, 40. E qualquer time do mundo você joga com facilidade. Queria ele no São Paulo. E no São Paulo, os 40 também. Mas digamos, assim, o Gabigol não aceita o banco. Vai fazer o quê? Vai dar entrevista que não aceita o banco. Porque o máximo que ele pode fazer é assinar um pré-contrato no meio do ano, que vai sair no ano que vem. Dizer, por exemplo, jogar o Pedro no Brasil teve uma época que chegou a fazer um biquinho, reclamar, dar uma entrevista aqui, falar um negócio. Mas é isso aí, amigo. Tem que aceitar, vai treinar, porque é o profissionalismo que exige hoje, e o Flamengo acho que está nessa, concordo com o Coutinho, o Tite, a comissão dele está ali, eu acho que reforça isso, essa questão do futebol, o que precisa ser feito hoje. E é isso, se não aceitar, vai ter que E o cara tem que estar pronto para entrar quando a oportunidade pintar. Por exemplo, o Pedro foi isso. Quando o Dorival assume o Flamengo, era Bruno Henrique e Gabriel o ataque. Quando o Dorival assume, aí no segundo jogo do Dorival, o Bruno Henrique tem a infelicidade da lesão séria. O Dorival olha pro banco, quem é o melhor cara que eu tenho no banco aqui? O Cebolinha não estava muito bem e tal. Pedro. Casou, deu certo, os dois. O Pedro foi a Copa do Mundo. Numa época em que o Pedro não estava muito feliz no Flamengo. É isso. E eu acho que é bom falar disso, tem que entrar bem. Porque o Bruno Henrique, o Gabigol tá no banco porque ele não tá jogando bem. Verdade. Desde o ano passado. Ontem ele entrou de novo. Não jogou bem. Ontem de novo. Perdeu o gol num jogo que tava fácil. Ontem tava mole. Ontem o Boa Vista, claro que o Flamengo tem grande mérito nisso, em tornar esse jogo fácil. Ele entrou, tava molezinha para fazer uns golzinhos. Teve uma bola do Arrascaeta no segundo pau que ele pega mal, né? A bola quica, sobe o goleiro, tira. Enfim, ele não tá jogando para ganhar essa vaga do Pedro. Enfim, e o Pedro conquistou isso em campo. Mas... Foi uma loucura da torcida do Flamengo, né, Mauro? Eu não vou falar muito sobre isso, não. Porque, primeiro, eu acho a palavra mais suave que eu encontro é babaquice, né? Babaquice de alguns, né? Aí ecoa no Maracanã, porque babaquice de alguns bobalhões, que o cara que vai ao estádio, paga ingresso para vaiar o próprio jogador com bola rolando, ele foi muito mal ontem, Pedro. Perdeu gols feitos, bateu um pênalti. Não foi só um pênalti, ele perdeu um gol ridículo também. Fez um gol. Agora, o cara tem 8 gols em outros jogos. Ele foi o jogador brasileiro que mais gols marcou na temporada passada, no mundo inteiro. Nenhum jogador brasileiro fez mais gols do que ele em 2023, o ano passado, melhor dizendo. Ele foi artilheiro da Libertadores, Rei da América, aquela coisa, em 2022, quando o Flamengo foi campeão. Tem uma história já no Flamengo. Que o gol da final foi do Gabriel. Se não fosse os gols do Pedro, até com participação, muitas vezes, do próprio Gabriel, o Flamengo não teria ganho o título em 2022. Isso é ridículo. O Pedro ou o Gabriel, eles jogam no mesmo time, vai jogar os dois juntos, joga um, joga outro. O Gabriel não é reserva por acaso. O Gabriel reserva hoje porque ele vem jogando mal há mais de um ano. Ele foi reserva com o Sampaoli, com o Vitor Pereira e também com o Tite. Ele já chegou do Flamengo, o Tite encontrou o Gabriel reserva. E o que aconteceu ontem foi muito claro. Tem gente que diz, não, vaiaram porque ele perdeu o pênalti. Também está errado. Você não vai ficar vaiando um cara porque perdeu um pênalti um dia, porque jogou mal, porque ele está entregando. Ontem, quando o Pedro sai, alguns babacas, eu acho que para mim são os babacas. Vou falar português bem claro. Vaiaram o jogador, né? O jogador pode ser vaiado, mas quando ele merecer a vaia, para merecer uma vaia, o cara tem que fazer o corpo mole, jogar várias partidas muito mal. Não é o caso, gente. O cara tem 8 gols em 8 jogos na temporada. O pênalti ele bateu mal, culpa dele também do Tite, que ele não tem que bater pênalti. Ele não é um bom cobrador de pênalti. Não é porque ele é o centroavante, tem que bater o pênalti, tem que ser um outro jogador. O De La Cruz, o Pulga, o Davi Luiz, sei lá, alguém tem que bater. O Rossi. Eu sei que o Pedro não é um bom batedor de pênalti, já tinha perdido contra o Volta Redonda, o goleiro se adiantou, mas ele bateu mal. Aí ele bateu na segunda e ele converteu. Ontem bateu muito mal. Demais ontem. Como o Gabriel bateu muito mal contra o Vasco. Só que a diferença é que o pênalti que o Gabriel perdeu custou 2 pontos, uma vitória do Clássico. Que ali era o gol da vitória, certamente, né? O jogo estava no final e ontem não mudou nada. O Flamengo venceu e venceu com facilidade. O pênalti não mudou os rumos da partida, nem tirou ponto nenhum do Flamengo. É isso, a vaia ainda mais burra por isso, o jogo já estava ganho. E o Gabriel não foi vaiado por isso, nem acho que tem que vaiar, porque ele perdeu o pênalti. Você pode criticar a maneira como bateu mesmo, critiquei, mas vaiar acho que não. Você vaiar o jogador com bola rolando, tem que ser um negócio muito grave acontecendo. Tá 4-0 Boa Vista, aí você vai vaiar todo mundo. Mas não é o caso. Então isso é coisa babaca, coisa boba de gente que parece... a Flamimimi em peso, né, ontem. E tem um número aqui do SofaScore. Pedro é o jogador brasileiro com mais gols marcados por clubes desde 2022.
22, 23 e comecinho de ano. 70 gols, 1 a cada 113 minutos. Segundo o Hulk, 63, 1 a cada 147 minutos. Depois o Gabigol, 51. São 19 de diferença, hein? Um gol a cada 183 minutos. Olha a diferença, de 113 para 183. É uma diferença de 70 minutos. O Gabriel em campo leva mais de 1 hora jogando futebol para fazer o gol na São Pedro. O artilheiro do Flamengo não é o Gabriel há algum tempo. É ele foi reserva um tempão, hein? Nesses números aqui, você vai ter muito tempo que ele ficou no banco, ele vinha do banco. E ele aceitou ali, ficou na reserva, entrava. A imprensa estava mais inconformada com o fato de ele ser reserva do que ele mesmo. Ah, ele não pode ser reserva, não pode ser reserva. Agora ele esperou a vez, agora é o titular, com diferentes técnicos. Qual o problema? Eu acho que eu colocaria o Gabigol como titular por 5 jogos. Ainda bem que você não é o técnico. Graças a Deus. Aí eu falo como rubro-negro que sou. Pelo amor de Deus. Não, porque não tem o menor cabimento, não tem nada que justifique uma escolha dessa. Eu não tenho nada contra o Gabriel, apenas ele não tá jogando, gente. Vai jogar na carteirada no nome? Não é carteirada. Ano passado, eu tava totalmente com você. Ano passado ele não tava mostrando vontade de jogar. Ele virou popstar, que nem o Neymar. Esse ano eu vejo no Gabigol uma vontade. Cara, é pra ter... Porque, Mauro... Vamos trazer o Val Baiano de volta e ele vai jogar com vontade. É porque o contrato do Gabigol vai acabar. E eu não renovaria com o Gabigol hoje pelo que ele tá pedindo. O que uma coisa tem a ver com... Ué, eu vou te falar. Se eu vou botar o Gabigol de titular pra ver se o Gabigol pode ser perto daquele Gabigol de 2019 e 2020. Pra ver. Não pode, tá confirmado. Eu botei ele pra jogar aqui, 5, 6 jogos. Você vai sacrificar o aprimoramento de um time que tá se desenvolvendo, colocando o jogador em má fase pra ver se esse cara pode valer Mauro, alguma coisa. Campeonato estadual. A hora de ser era agora. A hora de montar o time é agora. E o time tá girando em função de um centroavante de outra característica que tá fazendo gols. Aí você quer tirar o cara pra botar eu outro... Eu concordo com você que ele tá fazendo gol. Ele entra todo jogo. Aliás, o Tista... Não, ele entra, Mauro. Ele entra. Ele entra e não acrescenta. Assim, outra coisa que é importante. O Pedro, tá? Tem lá os problemas dele, pode ter um comportamento aqui que a gente critica aqui, acolá. Agora, ele vai e joga. Eu não me lembro do Pedro sair de uma derrota em final, como o Flamengo perdeu a final pro São Paulo, ao empatar no Morumbi, e falar, não, vou mandar mesmo pro técnico toda vez que eu quiser, pro técnico adversário, né? Porque não sei o quê, rindo, como nada tivesse acontecido, fazendo gestos pra torcida, quando a torcida se irritou com ele, vaiou lá mesmo no Maracanã, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Ou dar uma entrevista, um bate-papo, um podcast e ficar jogando charme para a torcida de um outro clube, como ele fez com a torcida do Corinthians. O Pedro fez isso? Nem quando o Palmeiras se interessou por ele, o Pedro fez isso. Ficou na dele. Não me lembro dele ter aberto a boca para falar isso. Não falou. O Gabigol foi lá num podcast e ficou jogando charme. Seria demais, né? Falou outra palavra, né? A favela, Corinthians e tal. Pô, legal, né? Muito legal, muito legal. Aí ontem foi muito claro para mim. O Pedro sai, tem a vaia, quando entra o Gabriel tem uns gritinhos até. E essa preocupação do contrato não tem que ser do Flamengo, tem que ser dele. Dele. Porque ele precisa jogar para que o Flamengo se convença de que ele vale aquilo que ele quer ganhar, ou um outro clube que queira fazer uma proposta. Porque hoje, pelo que ele está jogando, oferecer ao Gabriel um salário muito elevado... Mas isso vão oferecer, né? É um ato de irresponsabilidade de qualquer clube, do Flamengo, qualquer um. Porque quem garante que ele vai jogar, que ele vai devolver em campo o que se espera dele? Porque a fase ruim está demorando muito, gente. Ele não consegue dar sequência nas jogadas, ele não rende... Eu não sei explicar por quê. Talvez ele não consiga também. O fato é que você vê em campo, ele virou um jogador comum. Ele não é um jogador comum, nunca foi. O que está acontecendo?